Está dependendo. Essa reunião número... Das declarações finais dos pessoal. É a 7ª ordinária, né? A 7ª foi cancelada. A sexta foi cancelada. A 7ª foi cancelada, não? Pelo menos Não, não foi- chegou na pauta. Se a 7ª foi cancelada, a 7ª é agora, né? Paralisado. Eu até questionei isso, a parte. Ela me disse que a gente conta cancelada. Então, tipo, a sexta que foi cancelada, então a gente, mesmo ela tendo sido cancelada, a gente hoje não seria sexta. Só a 7ª. Tem que marcar a sexta. Tudo bem. A 6ª foi cancelada. Querem que coloque a pauta lá na TV ou não precisa ver? A gente usa para poder ver. Tá bom. Coloca a pauta lá? Até porque ninguém de casa. Não sei como é que faz. Tem que entrar aí. Entra aí no seu. Entra por aí, Bárbara, no seu e-mail E o Benjamin compartilha. Não, aí a Bárbara baixa o e-mail dela. Tá. Tem que estar numa aba aberta. Abre uma aba com o seu e-mail. Agora nós vamos ver quantos X tem o senha da Bárbara. Mas a gente pode ir começando enquanto vai abrindo ali, né? Pode ser? Pode. Então, Tá gravando já? tá gravando já, 10 minutos de tolerância, né? Então, 3h40. Então, está dando início à nossa 7ª reunião ordinária do Colegiado do Campus Itajaí. Como a Beatriz tinha comentado, a 6ª foi cancelada devido ao recesso escolar. É a 2ª reunião do colegiado com essa gestão, né? A primeira foi a 5ª. E eu acho que cabia aqui a gente, como informes bem rápidos, a gente fazer igual a gente fez ali na reunião do colegiado de ensino, do Conselho de Gestão. Primeira coisa, informar que nós acabamos de ter uma reunião do Conselho de Gestão que buscou deliberar sobre a contratação ou não de um novo bloco, prioritariamente de salas de aula, né, para suprir as demandas que hoje a gente tem de falta de espaço no campus. Mais especificamente, falta de sala de aula, né? Então, o professor Lisato trouxe que a gente está usando laboratórios, o Lucas e a Larissa são provas vivas disso, né, que são alunos da engenharia, e muitas aulas que eles têm são nos laboratórios, né, ao invés de ser numa sala de aula. Então, a gente vai contratar o projeto executivo no valor de 60 mil reais, para que com o projeto a gente possa ter um valor estimado do custo da obra e a gente possa correr atrás do recurso para estar licitando a obra. Então, isso é o que a gente acabou de discutir agora, meia hora atrás. A gente falou também que a gente não tem uma normativa do colegiado do campus, do Conselho de Gestão. Então, vai ser uma possível pauta das nossas próximas reuniões, né? Normatizar o Conselho de Gestão, trazer também um representante ou dois dos alunos para estar fazendo parte desse colegiado, desse conselho, que é um conselho consultivo à gestão, né? Mas que é super importante quando a gente pensa em fazer uma gestão participativa. Então, a última portaria que teve no menos pessoas foi de 2020, nós já estamos quase, passou da metade de 2025, e o conselho de gestão ele praticamente deixou de existir, e é um canal importante, né? Então, a gente vai estar priorizando isso. Nesses informes rápidos, que a gente visitou várias entidades e empresas da região nesse 1 mês e 1 semana que a gente está fazendo da gestão, buscando, principalmente, assim, aumentar as parcerias de estágio para os alunos. Então, a gente foi na Vechip, Portonave, Porto de Itajaí, Associação Náutica, Câmara de Vereadores. A gente especificou melhor na outra reunião. Mas, assim, é uma busca constante. Hoje teve a Prefeitura de Bombinhas aqui, a gente já teve a Prefeitura de Itajaí. Então, sempre em busca de aumentar nossos alunos, porque hoje a gente está com em torno de 900 matrículas, para a gente, pelo menos, conseguir, no curto prazo, atingir nossa meta, que é de 1.200 alunos, para a gente poder brigar por técnico, por professor. A gente já chegou lá onde era para ser. Agora, nosso campus vai ser realocado, né, de ser reclassificado, né? Desclassificado, isso é importante para a gente. Os vereadores, todos. Os vereadores que a gente foi visitar, tem e projetos que a gente está aí, uma horta didática,
da composteira que a gente está retomando ela também. Então, são vários projetos, né? E o que nos deixa bastante felizes é que, assim, nem na reunião do Porto, nessas várias dessas empresas, a gente tem comitiva. Então, professor de engenharia, recursos naturais, mecânica, tais, as pessoas indo junto conosco para esses lugares, assim, não é o Benjamin que tem lá o diretor, né? É o campus, né? Representado por vários, né? Eu não queria assumir compromisso e depois as pessoas não... Pô, não foi eu que assumi esse compromisso, né? Então, a gente está indo e decidindo junto. Não sei se mais alguém gostaria de colocar algum informe para hoje. Então, como primeira pauta, a gente tem a leitura da carta enviada pelo NEAB. Já tinha sido pedido, né, Rose, há um tempo atrás, aí com essa mudança de gestão, ficou para a reunião de hoje. Então, vou pedir para o Potter como... Posso? Então, primeiramente, quero agradecer por passar a palavra e pelo espaço aqui de fazer a leitura da carta. Eu vou me ater à leitura propriamente, mas vale contextualizar, né, que essa carta foi escrita e enviada para a gestão anterior, né, ainda no processo da gestão anterior. Ela foi emitida pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e é importante a gente contextualizar que fazem parte do núcleo não somente pessoas do segmento TAI, docentes do campus e estudantes, pais de estudantes, mas também membros da comunidade externa aqui do município de Itajaí, como o CONEG, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Itajaí, representante do Núcleo Afro, Manuel Martins dos Passos, na pessoa do professor historiador José Bento Rosa da Silva, que hoje está dando aula na Universidade Federal de Santa Catarina. Também o grupo Mariama, muito conhecido aqui no município de Itajaí, e também o grupo de Maracatu, BAC Mulher. Então, só para que vocês entendam que essa carta, a proposição dela não é unilateral, não é uma decisão unilateral minha enquanto coordenadora do NEAB, foi uma decisão tomada coletivamente em reunião do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, avaliada e aprovada por esse coletivo, tá? Digo isso porque surgiram aí, eu sei, alguns burburinhos de que seria uma decisão unilateral minha e que a pauta estava sendo invalidada simplesmente por eu perguntar. Cabe ressaltar que é apenas um questionamento, né, para que a gente possa tomar medidas institucionais de enfrentamento ao racismo. Então, vou ler a carta. Itajaí, Santa Catarina, 2 de julho de 2025. Carta aberta do NEAB Campus Itajaí, aos membros do colegiado do Campus Itajaí. Pelo cumprimento das leis 10.639 de 2003, 11.645 de 2008 e enfrentamento ao racismo institucional e estrutural. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEAB, foi criado no âmbito das instituições de ensino em 1959 na Universidade Federal da Bahia, estado que concentra o maior percentual da população negra no Brasil, com o propósito de fomentar práticas de enfrentamento ao racismo estrutural e institucional que incide sobre os corpos e a subjetividade de estudantes e servidores negros, dos quais, a duras penas, ocupam esses espaços educacionais. Em consonância com o avanço das lutas do movimento negro, foram sancionadas, respectivamente, nos anos de 2003 e 2008, as leis 10.639 e 11.645, que alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatórios nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental e médio os estudos sobre a história e a cultura afro-brasileira e indígena. Com esse intuito, foram elaboradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, documento que, entre outras orientações, destaca que tais políticas têm como meta o direito dos negros se reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de mundo próprias, manifestarem com autonomia individual e coletiva seus pensamentos. No contexto do Instituto Federal de Santa Catarina, unidade federativa com o menor percentual da população negra do país, o NEAB, NEABIS e grupos correlatos vêm sendo constituídos de forma progressiva desde 2013, com o objetivo de promover o diálogo e implementar ações propositivas junto aos gestores, de modo a garantir a efetivação das leis supracitadas. Tais ações se tornam ainda mais urgentes diante da violência histórica sofrida por essas populações,
que foram escravizadas, assassinadas, silenciadas e seguem sendo vítimas de múltiplas formas de agressão. Como canta o Grupo Rapa, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Uma metáfora que atualiza a memória dos processos escravocratas nas estruturas contemporâneas de repressão. Essa contextualização articula-se com a criação do NEABI do Campus Itajaí, criado em 2023, uma década após a criação do primeiro núcleo da rede, no Campus Gaspar. A decisão de iniciar esse trabalho foi motivada por diversos fatores, entre os quais destacam-se a negligência institucional no enfrentamento ao racismo e as reiteradas denúncias de estudantes que relataram ter sido chamados de macacos, malandros, ameaçadores. Para vocês terem uma ideia, no contexto da escrita dessa carta e das deliberações, cerca de 7 estudantes me procuraram na minha sala para trazer situações de racismo, mas que eles não tinham coragem de prosseguir com a denúncia. Muitos desses estudantes acabaram evadindo. Outros, porém, permanecem resistindo ou sofrendo em silêncio as dores provocadas por essas violências. Houve ainda um caso emblemático e igualmente revoltante, envolvendo o estudante negro, que teve diversas fotos suas expostas em um grupo de WhatsApp por estudantes brancos, acompanhadas de mensagens ofensivas como: eu já sou carvão, nego quer aparecer, nego se acha muito, achei o inhame, entre outras falas abertamente racistas. Infelizmente, situações dessa natureza são recorrentes e muitos estudantes optam por não formalizar denúncias por medo de represálias por parte de colegas e ou servidores. No intuito de confrontar essas violências, o NEABI do Campus Itajaí, articulado com a liderança dos movimentos sociais do município, como já citadas aqui, desenvolveu em apenas 2 anos de atuação diversos projetos e ações pedagógicas voltados para a promoção de práticas antirracistas, tais como palestras, rodas de formação, atividades culturais, clube de leitura, sessões de CINEAB e a participação em eventos institucionais, como Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Entretanto, reconhecemos que tais iniciativas são insuficientes se não forem acompanhadas de um comprometimento institucional eficaz de enfrentamento ao racismo e a promoção de ações que valorizem a dignidade humana em todas as suas dimensões. Por isso, questionamos: quais medidas o Campus Itajaí tem adotado ou pretende adotar para garantir o cumprimento das leis 10.639 e 11.645, ainda ausentes em nossos currículos? Qual tem sido o investimento na formação continuada dos servidores voltada à educação para relações étnico-raciais? Qual é o grau de comprometimento deste colegiado para adquirir letramento racial com vistas a identificar e desconstruir formas de racismo que muitas vezes se manifestam de forma velada no ambiente institucional? Como ilustração do que foi exposto, destacamos os episódios ocorridos nas reuniões do colegiado dos dias 5 e 22 de maio deste ano, quando o estudante Lucas Varelo Pereira, cito ele aqui com a autorização dele, negro, homossexual, nordestino, discente do curso de engenharia, membro fundador do NEABI e representante estudantil neste colegiado, foi interrompido reiteradamente em seu momento de fala, quando defendia determinado ponto de pauta. A justificativa apresentada para esta ação foi o suposto tom elevado de sua voz, veementemente questionado nessa situação, mas ignorada quando a mesma prática é protagonizada por pessoas não racializadas. Mesmo após justificar que esse é o seu tom habitual de comunicação, algo verificável em registro de outras reuniões gravadas, Lucas continuou sendo interrompido. Ademais, na reunião de 22 de maio, ao ler uma carta direcionada ao colegiado com suas percepções sobre o ocorrido no dia 5, o estudante foi novamente interrompido por um conselheiro, que solicitou que a leitura ocorresse em um tom de voz mais baixo. Cabe ressaltar que, enquanto NEABI, não nos compete afirmar se tal conduta configura ou não um ato de racismo. No entanto, é legítimo perguntar: quais critérios balizam reações tão distintas frente a situações similares? Onde estavam os defensores do tom moderado, aqui referência a um e-mail que foi enviado, pedindo tom moderado nas reuniões, quando servidores brancos gritavam e batiam à mesa durante reuniões presenciais e ou virtuais? Nessas ocasiões, o silêncio foi absoluto e não houve qualquer tentativa de interrupção. Franz Fanon, em sua obra Pele Negras, Máscaras Brancas, discute, entre outras questões, que sob a lógica colonial, ainda vigente na contemporaneidade,
os corpos negros são frequentemente lidos e rotulados como agressivos e selvagens. E essa pessoa que lê essa carta para vocês também foi chamada de agressiva por gestores desse campus em gestões passadas. Quando eu perguntei o porquê, eu questionei, né, por que eu não sofri o PAD ainda, é porque a justificativa não estava nas minhas atitudes, estava no meu tom de voz e porque eu gesticulo quando eu falo. Ainda vigente, Francis Fanon, agressivos e selvagens, sendo relegados a eles um lugar de subserviência e de deslegitimação de sua forma de se comunicar, pensar e agir. Essa deslegitimação, como também observa Lélia Gonzalez em Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, não se restringe à violência física ou explícita. Ela infiltra-se nas linguagens, nas instituições e nas relações sociais. Como afirma a autora, o racismo brasileiro é perverso porque se disfarça de cordialidade. O resultado é uma estrutura de dominação que silencia os sujeitos negros sob a aparência de neutralidade, desumanizando-os de forma sutil, porém brutal. Na contramão do colonialismo, propomos-nos a caminhar coletivamente no enfrentamento ao racismo e a outras formas de violência. Enquanto grupo de natureza propositiva, consultiva e executiva, reiteramos a urgência de que a instituição, em seus currículos, atenda aos dispositivos da Lei 10.639 e número 11.645 de 2008, bem como as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais. Afinal, a educação antirracista não deve ser tratada como adendo, mas como base indispensável para a formação de sujeitos críticos, éticos e comprometidos com os direitos humanos. Por fim, solicitamos abordagem equânime entre os membros do colegiado, sem distinção de tratamento por classe, cor, etnia, gênero ou segmento. Comprometimento dos membros do colegiado em formar-se através da educação para as relações étnico-raciais e de valorização à diversidade e aos direitos humanos. Apoio institucional para ações desenvolvidas pelo NEAB, sem terceirizar a este núcleo a responsabilidade institucional de enfrentamento ao racismo. E, por fim, aos atuais gestores, que são membros natos do colegiado, solicitamos engajamento no que tange à revisão dos projetos pedagógicos de cursos e planos de ensino, a fim de que se atendam os dispositivos da Lei 10.639 e 11.645. Ela vai por mim assinada, mas ela foi aprovada por todos os membros do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Encerrando a minha fala, eu só gostaria de trazer que eu teria vários exemplos de situações de racismo que eu já sofri nessa instituição, aqui nesse campus. De servidores que falaram para eu não tocar em cachorro, porque o cachorro não gosta de preto. De servidores em dias em que eu vim aqui com meu cabelo trançado, falaram que eu não precisava daquilo na minha cabeça para que eu pudesse ser eu. De servidores que me encontraram dentro de banheiro e falaram que passaram a entender que existe racismo na instituição porque assistiram o reality show Ilhados com a Sogra, e depois de entender que todas as possibilidades de negar que as pessoas negras que estavam participando do reality eram mentirosas, e daí por diante ela precisou compreender que talvez ela tinha que assumir que existe racismo na estrutura, né, hierárquica, que eu já fui chamada de burro de carga, de animal de carga por pai do estudante, né, de que eu faço trabalho na limpeza. Então, teria várias situações para trazer de estudantes que participaram de jogo de Discord e foram chamadas de negras fedidas e que foram embora da instituição. Mas eu vou me ater à leitura da carta, agradeço pela possibilidade e reitero o meu pedido, que é um pedido do NEAB, da comunidade acadêmica, dos estudantes negros e também da comunidade externa que compõe este núcleo de um verdadeiro enfrentamento ao racismo institucional e estrutural. Obrigada. Obrigado pela leitura. Rose, assim, ó, como você colocou ali a gestão, né? Eu até falei assim que eu achava que era interessante a leitura da carta ser hoje, né? Porque assim, não é só ler a carta, né? Que nem seria lá no dia que ele tomou a posse, que é o primeiro dia, né? Não, ler e discutir, né? Porque não adianta só vir aqui e ler, né? Mas tem que ser um momento de reflexão. Até mesmo porque você falou várias coisas aí que me deixam envergonhado. Assim, como servidor, eu acho que deve ser um sentimento que todos nós temos, como né? ser humano, né? Como ser humano, assim, não... Pelo amor de Deus, né, cara?
A gente vem de uma sociedade cheia de defeito, mas que a gente tem que entender que é uma sociedade que está em transformação e que a gente não pode aceitar essas coisas, né? Agora mesmo ali atrás eu fiz uma brincadeira ali, depois que eu fiz eu não me senti mal, né, cara? Mas assim, uma coisa que você vai vindo, você vai crescendo com aquilo, você acaba achando que é normal, mas não é, não pode ser, entendeu? E a gente está aqui numa instituição que a gente tem que fazer a transformação, né? Então, em relação à reformulação dos PPCs, ao atendimento das leis, né? Eu acho que o momento é agora, que tem vários cursos aí com comissões montadas. Ontem chegou ali para mim no CIPAC, eu devolvi o processo para o Elisardo do curso técnico de fabricação mecânica, que é o curso da noite, né? Eu acho que todos devem saber, de técnico de mecânica, que ele vai ser transformado no curso em fabricação mecânica. E eu falei com o Elisardo, o parecer da coordenação pedagógica não está aqui favorável, estava parcialmente favorável, né, Elisardo? Não, mas no PPC já foi atendido o que eles pediram. Mas não tem um documento delas, que eu digo assim, da coordenadoria pedagógica, falando que foi atendido, né? E eu não tenho condição de ler o parecer e ler o PPC para poder ver se... Então, assim, devolvi para o Elisardo, pedir, e eu acho que nessa devolutiva, né, Rose, eu não sei se foi tomado esse cuidado em relação ao atendimento das leis que você citou, já nesse curso. Porque é um curso que a gente vai, no PPC, que a gente vai trazer nas próximas reuniões para o colegiado aprovar, para ser enviado para o CEP. Então, assim, tem pressa, pediram para mim poder fazer ad referendo. Eu falei assim, se tem a possibilidade de a gente levar para a discussão do colegiado, vamos levar para a discussão do colegiado. E uma das coisas que eu pergunto aqui para todos, né, assim, principalmente para você, Elisardo, que é do curso de mecânica, né, ali o Paulo também, será que eu não participei dessa reformulação? Será que esses anseios, né, e essa lei ela foi atendida de forma adequada nesse PPC? Para a gente não aprovar logo, a gente acabar de aprovar o curso. Entendeu? Só Por favor. O curso é de técnico subsequente. Né? Isso. As leis, essas duas leis que a Rose citou, assim, a obrigatoriedade dela é para a educação básica. Então não atinge no tempo. É importante que se tenha, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Obrigado. Então, assim, como ele é um curso inteiramente de formação técnica, ele não tem nenhuma disciplina de discussão, vamos dizer assim, mais social, né? Ele não teve observação nenhuma. Mas isso, né, Elisardo, assim, ó, é uma coisa que a gente tinha que ver. Isso é um tema transversal, né, cara? Sim. Não é assim, a gente não pode, assim, porque a gente tem um curso majoritariamente técnico, que esse tipo de assunto, como até a gente está falando agora também da lei de cultura oceânica, né, letramento oceânico, isso aí são da educação ambiental, esses aí são temas transversais que têm que ser tratados em todos os cursos, né? Principalmente a questão do racismo, né, que é um tema que é tão importante assim, e a gente tem o racismo estrutural na nossa sociedade. Então, talvez era de conversar com o pessoal para a gente poder tentar ver e dar uma melhorada. Sempre a gente pode melhorar, né? Nos PPCs que estão sendo revisados dos integrados, já está sendo conversado, até acho que foi conversado contigo, acho que não foi oficializado o convite para a reunião ainda, que não teve uma reunião depois da conversa, mas a gente já conversou de conversa de corredor, que ia ser convidada a Rose a participar em algumas formatações do curso por causa das disciplinas. A gente já teve o vislumbre de alguns professores que até fizeram pós-graduação na área para essa participação, né, justamente da inclusão, que hoje nos nossos cursos integrados não tirando algumas disciplinas específicas que eram tratando de história ou assim, as demais disciplinas não tinham. E agora no novo PPC vai ter essa a inclusão e discussão, não ficará de fora, vamos dizer assim. Já está sendo discutido. Paulo, por favor. Até levando em consideração o que o professor Benjamin falou, e eu não tenho mais nada para falar de Deus, eu acho assim. Mas você vai ter que falar mais alto, mano.
porque tá no microfone aqui. Então, máximo ali. Primeiro que eu acho que é importante, né, a gente sempre relembrar esse assunto, e aí eu agradeço a Rose, né, que veio aí, veio essa carta, né? E tá me ouvindo agora? Acho que estão ouvindo, né? Sim, ouvimos bem agora. Tá. De tal forma que eu acho assim que é sempre bom relembrar realmente esse assunto, porque é um assunto que a gente fala, reitera, mas esse preconceito existe sempre. Então, acho que nesse sentido é importante essa leitura e essa reflexão. Agora, eu acho que é importante também de fazer uma pequena correção no que se refere à questão do que aconteceu nesse colegiado aqui. Porque senão a gente fica numa situação, porque eu estava também na gestão do colegiado, quando aconteceu o episódio com um aluno, né, Lucas. Se a gente começar a entender que isso foi um gesto de preconceito que aconteceu, a gente pode acabar confundindo, porque eu estava na reunião, eu também sou negro, eu tenho, né, eu sou uma pessoa defensora desse tema, e é algo que tem várias interpretações. Então, eu acho assim, não dá para colocar o colegiado como um colegiado preconceituoso, não. Porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo saco, entendeu? E não é bem assim. E eu estava aqui, eu vi tudo que aconteceu, tenho profunda admiração pelo Lucas, pelo trabalho que ele vem fazendo no colegiado. É um aluno proativo, é um aluno que, inclusive, ajuda a gente a lembrar de algumas coisas que a gente, às vezes, não sabe, não entende, e ele nos fornece subsídio, viu, Elisar? De tal forma que eu acho que, nesse momento, é só importante deixar claro que não foi, né, investigado a ponto de realmente reiterar que houve um gesto de preconceito. Eu, como negro, não vi, mas eu acho que antes da gente colocar isso como um gesto que aconteceu, que o colegiado fez alguma coisa, é importante passar por um processo de investigação, então. Porque senão a gente vai ser taxado como preconceituoso dentro de um episódio da qual nem investigado foi. Então, eu estava aqui, eu percebi, pode ser que eu tenha me enganado, então, eu acho que é só bom deixar isso claro, porque senão fica aquela coisa de que nós temos um colegiado que hostilizou alguém no sentido racista, e eu não vi isso. E eu seria o primeiro a defender, porque eu também sou negro, já sofri preconceito, eu seria o primeiro a dizer, não, peraí, respeita a pessoa, respeita a raça da pessoa, e eu não vi isso. Então, assim, eu acho que o cuidado só de não colocar tudo no mesmo saco, senão bota tudo no descrédito, entendeu? E esse colegiado, eu continuo enxergando que não é um colegiado preconceituoso, não. Eu conheço as pessoas que estão aqui, conheço o Elisar, que inclusive foi o que fez a intervenção dele foi no outro sentido, não foi no sentido de machucar a raça de ninguém, na hora que pediu. Acompanho todo mundo, não vejo ninguém preconceituoso aqui, juro para vocês, não vejo. Vejo todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo participar, todo mundo querendo ver o Instituto crescer. E fico muito feliz de ter o Benjamin hoje como presidente desse colegiado, como diretor, porque é uma pessoa que é uma pessoa pacificadora, uma pessoa mediadora, uma pessoa que tem princípios e que vai fazer com que a gente ande, e eu já estou sentindo essa energia, viu, Benjamin? A gente está andando no caminho de uma reunião mais amena, as reuniões estão fluindo bem, você está fazendo uma presidência muito boa, então, assim, eu acho que vale a pena a gente, primeiro, reiterar a importância dessa leitura dessa carta, que é importante mesmo, com as devidas observações. Apenas isso. Eu estou pedindo a palavra. Oi, Lucas, eu tinha levantado a mão também, não sei quem levantou primeiro. Eu me inscrevi na hora que o professor Paulo pediu. Pode ser? Pode ser o Lucas. Aí foi a Larissa, a Michelle. E aí eu queria perguntar se um dos tais poderia me passar a palavra, só para responder. Claro. Já que o professor, quando ele falou na fala dele agora, né, ele quis pontuar, retificar algumas coisas, né, corrigir algumas coisas que estavam na carta. Assim, a carta ela mostra ilustramente, eu li por mais de 5 vezes. Né? Eu tenho dificuldade de entender as coisas quando eu leio só uma. Não sei o que é que acontece comigo, mas eu preciso ler muito para internalizar em mim. E eu sugiro novamente que leiam a carta, porque a carta não acusa o colegiado nenhuma vez
de ser racista, de ser preconceituoso. Pelo contrário, a gente questiona porque situações semelhantes não houveram a mesma pontualidade, né? São essa situação. Então, não acusou ninguém. Se você quiser fazer juízo de valor, qualquer um dos membros, sobre a situação, cabe a cada um, né, a sua reflexão, mas a carta, em nenhum momento, ela menciona que o colegiado é preconceituoso, tá? Então, eu queria pontuar isso, já corrigir uma errata, tá bom? Então, ela não pontua. Eu acho que a Rose, na fala dela, ela vai expor isso. Larissa. Sou eu? Sou eu agora, minha vez? Isso. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, inclusive, eu queria falar exatamente sobre o que o Lucas falou. Na leitura da carta, quero que isso fique claro. Ela não acusou ninguém, ela não citou nomes, nem acusou ninguém. Existe uma condição de como você recebe aquilo. E às vezes a pessoa que falou aquilo que você recebeu, ela não falou aquilo propositalmente, nem teve aquela intenção, mas como você recebeu, você entende por isso, né? Justamente é o racismo estrutural ou qualquer outra coisa, não estou falando dessa situação, ele vem de uma forma que a pessoa que está falando não percebe. Apenas a pessoa que está recebendo essa informação, essa fala, né, a pessoa que foi direcionada a essa fala, acaba sentindo. Que fique claro, não foi acusado ninguém, não foi feita uma denúncia formal sobre ninguém, tá? Só que é uma coisa muito importante a ser conversada, porque nós somos criados, muitas pessoas são criadas num ambiente que elas não percebem as atitudes. Eu digo porque eu fui criada assim e eu cresci uma pessoa que eu tinha meus preconceitos com a minha própria gente. E eu não entendia. Eu me eduquei para que eu não fosse assim, eu não tivesse pensamentos assim. Então, eu acho que a carta ela vem com esse foco também de que a gente pense, a gente reflita e possa trazer isso de uma maneira um pouco mais clara, uma maneira muito mais bem preparada para as outras pessoas, seja os nossos alunos do ensino médio, os da engenharia, os do técnico. Eu acredito que tenha sido isso, né? É uma coisa para refletir, uma coisa para a gente lidar, para que venha muito bem elaborada e preparada no futuro. Era isso que eu queria pontuar. Obrigado, Larissa. Michele. Eu vou falar um pouco e depois eu já passo a minha palavra para a Rose. E eu acho que eu vou bem na fala da Larissa também. O racismo estrutural ele é ele é engendrado de uma forma que a gente às vezes não percebe que está tendo uma atitude racista, né? Ele não é evidente às vezes como um racismo, né, mais intencional praticado, né? Então eu mesma conversei com o Lucas no dia que ele se sentiu ofendido e ele me deu uma explicação que fez todo sentido para mim, de entender que sim, ele estava sendo vítima de preconceito. E aí, sendo bem didática, várias vezes nesse colegiado, outras pessoas já levantaram a voz, teve gente que já bateu na mesa, nenhuma dessas pessoas foi chamada a atenção, né? Nem no momento, nem posteriormente. Mas a gente tem exemplos de pessoas negras que tiveram essas atitudes, às vezes falar um pouco mais alto, ou nem bater na mesa, não me recordo de ninguém, mas imediatamente o comportamento dessas pessoas é visto como algo negativo. E a gente, como pessoa branca, quando uma pessoa negra pega e nos fala que está se sentindo vítima, não cabe a gente questionar. A gente acolhe e aprende, né? Assim como a própria Larissa falou que ela teve que se educar, cabe a gente se educar, né? As explicações que eles estão nos dando. Quem pratica racismo geralmente é branco. É a gente que tem que se educar, né? E nós somos os maiores perpetuadores de racismo estrutural, inclusive, justamente porque está enraizado na nossa cultura, às vezes desde o nosso nascimento, e se a gente não se educar, a gente vai continuar perpetuando isso. A carta é sobre isso, é para a gente refletir se a gente não está perpetuando uma estrutura racista dentro da instituição. É para que a gente reflita sobre isso, não é para acusar ou apontar um dedo para ninguém. Eu acho que é uma oportunidade tardia, porque a gente já deveria estar avançando sobre isso, e passo a palavra para a Rose. Bom, eu já me senti contemplada na fala dos colegas. A princípio, eu ia fazer uma pergunta, né, para o professor Boni, em que ele podia identificar aqui que a gente faz alguma acusação, que a gente chama o colegiado
de racista, em nenhum momento eu faço isso na carta, muito pelo contrário. O nosso posicionamento aqui enquanto NEAB não é levantar uma guerra, é justamente a gente unir forças por uma pauta que obrigatoriamente a instituição tem que levantar. É nesse sentido minha fala. Né? Assim como o Lucas sentiu na pele essa questão, e ele tem os motivos dele, a Michelle já trouxe essa questão, a mesma situação foi pontuada para mim, que por um gestor aqui passado trouxe para mim. Você é uma pessoa agressiva. Eu falei, por que eu sou agressiva? Porque você questiona e por conta do teu timbre de voz e porque quando você fala, você gesticula. Eu vou ter que amarrar as minhas mãos, baixar meu tom de voz, para me enquadrar num padrão que não é meu? Eu vou ler isso de que maneira? Por que quando uma pessoa branca aqui, eu estou falando de uma situação que eu presenciei, uma pessoa branca bateu na mesa aqui numa reunião presencial, não foi dirigida uma palavra, muito menos, baixa o tom de voz ou para de bater na mesa. Então, é nesse sentido que a gente faz esses questionamentos, tá, gente? Não estamos levantando nenhuma guerra, e nem se fosse com a gestão passada, nem com essa gestão. O que a gente quer é apenas somar forças de enfrentamento ao racismo. Porque só o fato de eu estar no NEAB, eu já fui rotulada, né? As pessoas que participam do NEAB. Não vai lá não, porque lá só tem gente mal encarada. Toma cuidado com a Rose, que a Rose vê racismo em tudo. Gente, para eu poder estar aqui, eu estudo muito, de verdade. Tá? Eu estudo movimento negro, eu faço parte de grupos de pesquisas decoloniais, eu não vou escrever algo ou fazer qualquer movimento, sabe, de enfrentamento por enfrentamento, se não é meu perfil e nunca vai ser. Qualquer movimento que eu fizer aqui na instituição, falo aqui de frente, olhando para os gestores, para todas as pessoas que compõem esse colegiado, vai ser para que a educação que me transformou, que me tirou da miséria, porque para mim estava destinada à morte, para quem não sabe, muitas vezes eu já dormi na rua, algumas vezes eu já dormi na rua, era esse. Mas eu estou aqui e acredito que a educação me transformou. Enquanto mulher negra, eu já sofri todas essas questões que eu já trouxe para vocês e muitas outras que vocês não sabem, dentro da instituição, e é por isso que a gente vem aqui trazer, porque enquanto, né, o NEAB, ele tem esse papel propositivo, executivo também, e o que a gente quer é somar forças. Em nenhum momento eu faço nenhum tipo de acusação, rotulo o colegiado como um colegiado racista. Não, a gente pergunta. O que a gente quer? A gente faz uma solicitação. De que forma que a gente pode fazer para avançar frente a determinadas situações. Tá bom? Obrigada. Se eu puder falar, é o momento, né, Rose? Assim, você como representante do NEAB trouxe a leitura da carta, por isso que eu falei assim, é importante, a gente tem que fazer isso mais vezes, entendeu? Quem sabe ler a carta, colocar as turmas lá no auditório, ler a carta, para que essa reflexão que a gente está fazendo aqui como colegiado, ela possa ser feita também dentro de cada curso, entendeu? Assim, ó, a gente se compromete, não só como gestão, né, como servidor, né, aí o profissionalizado aí à frente do ensino, tentar promover mais palestras sobre o tema, nas nossas formações continuadas, trazer alguém especialista, e a Rose pode contribuir também muito, assim, indicando, né, ou até mesmo ela. A gente teve agora a Bruna ali, trabalhando com os alunos nossos do integrado, e aí a gente pegou e falou assim, pô, às vezes a gente quer trazer uma pessoa de tão longe, né? Aí tem as pessoas aqui, né? E você acredita que seja, Rose, a gente não precisa ir longe atrás de uma pessoa para fazer uma formação com a gente, né? Você tem, assim, ó, total capacidade para isso, assim, e conhecimento, entendeu? Então, está convidada. E, assim, em relação ao tom de voz e tal, eu não vivenciei nada disso, eu não participei dessas reuniões. Então, assim, ó, da minha parte, assim, a gente está começando do zero, né? Por um lado, até bom eu não ter vivenciado e não saber de muitas das coisas que falam, né? Porque são coisas que eu acabo não me sentindo bem. Mas, assim, em relação a falar alto, né, Lucas? Eu fico até com medo, assim, eu tô lascado também, né, cara? Porque a Renata toda hora fica pedindo para mim falar mais baixo, né? E aqui, com essas divisórias que a gente tem, eu falo aqui, todo mundo escuta. A Glaucia escuta lá do RA. Às vezes eu estou na secretaria e o pessoal fala baixo porque tem o NEAI, o NAI aqui do lado, os meninos precisam fazer uma prova, uma coisa. Então, assim,
Eu vou tentar me controlar também para falar mais baixo, você também tenta, a Rose tenta, o Elisar também tenta, o Potter, todo mundo. E assim, qualquer um que falar mais alto, bater na mesa, independente de cor, credo, religião, qualquer coisa, a gente vai tratar igual, porque nós somos iguais, entendeu? Então, seria isso. E assim, ó, e educação é a única, não é eu que estou falando, eu acho que todo mundo aqui, né? A educação é a única forma de mudar isso. Então, eu acabei de falar que eu fiz uma brincadeira ali que não foi adequada, né? Que vem de uma história de vida que eu tive, que cada um de nós teve, e é daí que surge o racismo estrutural, entendeu? Eu tive agora a oportunidade, eu também, sabe, Rose, apesar de ser branco, né? Eu tenho um irmão negro, lá em casa todo mundo é de uma cor, né? Por causa da miscigenação nossa, né? Eu sou lá do divisa de Minas com a Bahia da Bahia, né? De Minas com a Bahia. Também vim de uma família bem pobre, assim, ó, e tudo isso que você falou aí, eu até encheu d'água, assim, porque eu vivenciei muito isso. Eu não cheguei a passar fome nem dormir na rua, mas meus colegas iam para a escola para merendar, né, a gente falava. E hoje eu vejo que muitos deles estão numa condição melhor por causa de políticas afirmativas que a gente teve aí nas últimas décadas, de políticas de transmissão de renda, entendeu? Que também são questionadas a todo momento. Mas só quem passa fome que sabe, né? Que às vezes o Bolsa Família é a diferença para a pessoa passar fome ou não passar fome. E uma criança, quando ela é malnutrida, isso aí afeta todo o desenvolvimento intelectual dela. E eu, graças a Deus, assim, eu pude estudar e hoje a gente está aqui, né? Podendo discutir isso. E nessa minha história aí, eu fui convidado ano passado para ir para Moçambique. Não sei se eu vou conseguir continuar falando, né? Mas eu vivenciei assim, o que você vivenciou na sua infância, que eu via que meus colegas passavam. Agora, cara, no ano passado, enquanto a gente está aqui discutindo, as crianças lá estão passando fome, sabe? As mulheres estão morrendo porque não tem um lugar para dar luz, não tem pré-natal, não existe, cara, lá. SUS, entendeu? A África está abandonada, cara. Então, a gente melhorou, mas assim, a gente está pior do que a gente também. E a educação que muda isso. Aí agora, nossas férias aí, tive a oportunidade, pô, tô trabalhando, ganhando um pouco melhor, pude viajar de novo, né? Agora vou passar férias com a família. E eu fui ali para um país do Caribe, que é Aruba, que é um país pertencente ao Reino dos Países Baixos, né? É uma antiga colônia holandesa. A população do país é menor do que a cidade de Itajaí, né? Então, estou falando isso porque num país de dimensões continentais que nem o Brasil, tudo é mais difícil, né? Com a corrupção que a gente tem tudo. Mas lá em Aruba, eu vi um negócio assim, oposto do que eu vi lá em Moçambique. Uma população negra também, muitos descendentes de holandeses, mas todo mundo do país fala 4 idiomas, independente se ele é branco, se ele é preto, entendeu? Todo mundo é tratado igual. Eu não vi assim, nada de preconceito lá, sabe assim? Lógico, um país pequeno, um país rico, né? Mas eu falei assim, pô, por que no Brasil não é assim? Por que as pessoas não saem da escola sabendo falar 4 idiomas, entendeu? Super educados, porque a educação transforma, né? A pessoa se torna uma pessoa mais educada, ela entende o mundo de outra forma, né? E esse é o papel que a gente tem aqui. Então, eu agradeço, assim, como hoje aqui na presidência do colegiado, né? Mas eu agradeço muito, assim, de vocês terem trazido isso. Não acredito que a gente seja racista mesmo, mas o racismo estrutural, ele existe. E quando a gente errar, pedir desculpa, quando tiver alguma denúncia que chegar até a gente vai apurar. E não deixar, né, Rosa, esse tipo de coisa que você falou aí que aconteceu, sem ter uma devida punição, entendeu? Um colega servidor, ele não pode chamar o outro colega, ou um aluno chamar o colega dele das coisas horríveis que você falou aí. De forma nenhuma, cara, tem que ser punido assim, tem que ter uma punição exemplar, até mesmo porque isso é crime, entendeu? Então, assim, mandar para a comissão de PAD, se for aluno, dar uma advertência,
tem que pegar o RDP e fazer valer, sabe? Então, qualquer coisa que chegar para a gente ali, denúncia, pode ter certeza que isso vai para frente. A minha Michelle pediu falar. Michele? Só para, acho que na carta, né, a pergunta, questiona o que o colegiado vai fazer, o que a instituição vai fazer, né, referente a esses casos. Eu acho que uma iniciativa interessante para a gente ter é que pelo menos nós, membros do colegiado, inicie por nós, que a gente estude já, né, inicie os nossos estudos. E aí tem um curso excelente, que foi até a Durley que me indicou, e confio muito na palavra dela, um curso do ENAP, que se chama Letramento Racial Aplicado ao Setor Público, né? Para a gente tentar identificar comportamentos que a gente mesmo tenha, esteja perpetuando, identificar e sanar, né? Refazer os nossos comportamentos, se educar. O curso foi feito pelo governo justamente para que essas situações não ocorram mais. Então, eu acho que é um curso gratuito do governo e um curso com referências excelentes. Então, eu sugiro que pelo menos comece pela gente, membros do colegiado, que a gente faça esse curso e dê o start aí nessa formação. Vamos dar por e-mail para o Neab. É um curso. Manda para a secretaria do colegiado. Salvo engano, 20 horas. Manda para a secretaria do colegiado, a Beatriz dispara para todo mundo e a gente pode disparar para todo mundo. Não está alinhado essas coisas assim, estão alinhadas. Letramento racial do serviço público? Né, Michele? É letramento racial aplicado ao setor público, do ENAP. Eu acho que a gente pode seguir, né, Benjamin? Acho que a gente pode seguir a pauta. Podemos seguir a pauta. Assim, ó, finalizando, queria agradecer então a Rose, queria agradecer também assim, ó, ao Lucas e a Larissa, assim, por serem, não são servidores, né, são mais novos que a gente, mas assim, pelas falas deles, a gente vê que lá na frente vão ser melhor do que a gente, né? Eu queria estar aí como aluno, né, me posicionando, falando tão bem como você se colocou hoje, como a Larissa também. Então é isso aí, a gente precisa de lideranças estudantis assim, que façam o papel que vocês estão fazendo. Vamos para a segunda pauta, então? Agora para entrar na pauta, né? Hã? Agora é que nós vamos entrar na pauta. Eu já considero a primeira pauta. Eu considero a primeira pauta, né? Então, a pauta do dia, primeira aprovação das diretrizes de acesso ao campus. Eu não sei se todo mundo leu o documento lá. Ele está aqui. Licença. Até eu ia fazer uma. Esse mesmo, que é o último, né? Eu enviei a primeira versão, encaminhada pela Bárbara. Depois o Potter entrou em contato com alguns tais que já pediram algumas alterações. Isso. E aí a Bárbara já fez essas alterações que tinham sido solicitadas pelo registro acadêmico. A última versão já tem as... Eu gostei também do texto. Eu não tenho nenhuma consideração. Aliás, tem uma. Sempre, né? Eu tenho Mas uma é consideração, simples. eu tenho uma consideração também. É Tá? simples. Depois eu... A minha consideração é só que aqui vai ser um anexo, né? As diretrizes vai ser um anexo da resolução. Tá. Aí no final da resolução tem publique-se, cumpra-se. É só para tirar isso, porque já tem aqui no início Essa da é resolução. Posso olhar? Não, lá no final da. Não, mas aí no caso, se cumpra-se é o que vem junto aqui. Não, é lá embaixo. Resolução, ó. É dentro das diretrizes. Dentro da diretriz. Lá embaixo. Essa A última página, pessoal. É isso aí, Essa cara. é a última página. Essa é a última Não, página. eu falo do texto da. Salve, aí, ó. Abaixo do artigo 3. Isso. Tem que tirar, né? Isso. É a minha consideração. Beleza. Porque, na verdade, a resolução vem antes. Posso buscar? Pode, é da Bia. Isso, pode eu imprimir para. E o Douglas agora também tinha uma consideração para fazer, né, Douglas? Eu já vou fazer aqui. Então tá bom. Então a gente pode aprovar, colocar em votação ou tem mais alguma discussão? O professor tem uma consideração, não tem, professor Douglas? É só alterar os formatos dos horários aqui. Alguém lá? Então vamos ver.
Estão feitas as considerações. Obrigado, Paulo. O formato dos horários é... Sim. Bem escrita, né? Podemos então colocar a aprovação? Com essas considerações, né? Com essas considerações, quem é contrário, se manifeste. Pode ser assim? Fica mais fácil. Então, por unanimidade, foi aprovada então a diretriz de acesso ao campo Itajaí. Pô, que bom, ó. Vai ser rápido a reunião. Segunda coisa, homologar a comissão do processo de escolha das coordenações de gestão do campus, né, para 2026, 2018 e 2028. Eu tenho aqui a relação dos inscritos. Bom, então a gente tem duas comissões para formar, né? Uma que é da revisão do regimento interno. Aí nós temos como inscritos o Lucas Varela Pereira, Débora Magna Santos, Michele Silva Valadão. Esse é do regimento. Esse é do regimento. Isso, do regimento. Mas a gente está falando homologar da a comissão coordenação, desculpa, da coordenação. Então está a Bárbara Fracini Lopes, Dulce Cleia Bradax, Raíssa Assunção Lima, que é uma estudante, Tiago Carvalho da Silva, estudante, Jone Carlos Mulochade, estudante também, e eu também estou nessa comissão eleitoral para deflagração. A prima, tá? A Priscila não? Eu não entendi. Não. Essa é uma relação do pessoal que se inscreveu previamente para Essa é a comissão. participar da comissão. Para participar, foi mandado um e-mail para todos, perguntando: você tem interesse em participar da comissão do processo de escolha das coordenações? Esses são os nomes. Esses são os nomes. Vamos ler de novo eles. E depois também foi mandado no mesmo e-mail quem tinha interesse em participar da comissão de revisão do regimento interno. Então Sim. são duas. Então, Ela não leu ainda. Não leu ainda. Não misturou também. Não. Até, eu não sei como é que ficou aquela questão de que a gente já vai ter que cumprir nesse edital os 30% de vagas destinadas a pretos, pardos e indígenas. Então, eu tinha falado na outra reunião para a gente deixar para frente, para a gente poder ver quais são as diretrizes da reitoria. Mas foi até o Lucas que falou: não, o decreto já está valendo. Até o final de dezembro, para cumprir. Então, até o final de dezembro para cumprir, então teria que sim. Então, a comissão vai ter que se debruçar no decreto para poder fazer, e lógico, agora com a gestão nova, pedindo sempre orientações lá da reitoria, porque o ideal, né, cara, é que isso aqui viesse do IFSC inteiro, para a gente poder ter uma padronização do IFSC, por isso que eu fui voto vencido na última reunião, né? Do Consup. O Consup discutiu e não chegou numa conclusão ainda. Já tem resolução, professor. Então, é isso aí. É uma resolução do Consup, ela é bem enchuta. Então, se der a resolução do Consup, agora o decreto, é pegar os documentos e fazer. Eu confirmei lá e já tem mesmo. Acho que justamente, a comissão vai ter que fazer a revisão do edital do e já fazer essas conclusões. Justamente. Aí, mas a Priscila também não tinha falado na última reunião do colegiado que ela ia está no regimento participar? interno. Mas assim... Mas ela tinha falado de participar da eleição também, agora não. Eu só gostaria de comentar a respeito disso, que a gente não olhe mais para a lei e olhe para a resolução do Consup, porque ela deixa claro como é que foi o entendimento da instituição com relação à lei. Então, se a gente ficar olhando para a lei e olhando para a resolução e criar uma divergência disso aí, e teve divergência, a gente sabe que tem. Sim. Tem umas divergências ali, principalmente no caso de quando não ocupar as vagas. Isso. Quem é que vem? Pode ser um membro externo? Não tem nada dizendo que não pode. Tá? Então tem que olhar mais para a resolução do Consup. Falaram também de banca de heteroidentificação. Teve várias discussões pertinentes, eu acho que. Mas é o que eu falei. A resolução é basicamente a cópia do decreto, mas o decreto é soberano. Né? O que vale acima da resolução do Consup é o decreto. O entendimento é legal. Pelo menos é o que eu penso. Mas a gente tem Mas essa é a atribuição da comissão. A gente tem procuradoria também para poder fazer consulta a qualquer momento, entendeu? É a atribuição da comissão. É a atribuição da comissão. A gente só não pode, assim, fazer alguma coisa de errado e que a gente vai depois aí... E quem vai homologar o edital da eleição é este colegiado, quem vai homologar o resultado da eleição é este colegiado também.
A gente tem uma certa pressa porque o mandato termina em fevereiro, Não né? tem problema, Os porque atuais. se precisar que a pessoa fique 2 meses, 3 meses Pró-tempore, né? no mandato, não tem problema. É melhor do que fazer uma coisa atropelada, né? Com pressa, aham. Porque é um tema muito sensível. Sim. A gente tem que, assim, ó, se a gente precisar pisar no freio para poder ver se essa decisão vai ser retomada, e assim, porque teve muita discussão. E não foi uma coisa, eu acho que não foi nem muito salutar para a instituição da forma que foi, entendeu? Isso. Então, será que a gestão agora, eu se fosse reitoria, eu ia pegar isso aí para poder resolver direito, entendeu? Porque não ficou bem resolvido. Não. Resolver direito até mesmo para dar segurança para a gente aqui na conta. Mas isso não impede da gente já homologar hoje a comissão. E a comissão começar, agora os prazos lá a gente pode ir trabalhando, né? Eu queria só por fim fazer uma consideração assim entrar em regime de votação, para quando as próximas pautas vierem, seja elas quais forem, né? Porque toda decisão do colegiado resulta-se numa resolução. Ela já veio como uma minuta pronta para que a gente entenda como é que o que é que está acontecendo. Por exemplo, na pauta que nós vamos ver já ali sobre alteração, alterar o quê? Né? Alterar os espaços, os valores. Então já chegar pronto assim, para chegar aqui a gente já sabendo é isso que a gente vai aprovar, é isso que está aí. A mesma coisa das comissões, né? Tá o nome do pessoal já na minuta. É uma sugestão. Sim. É porque o período de inscrições era até dia 14. E aí eu enviei a convocação antes, então por isso que eu não tinha ainda, né? Mas eu considero também importante que vocês tenham acesso a todos esses documentos antes. Até pedir desculpa também, porque tiveram várias retificações, porque também a gente teve várias mudanças nas versões dos documentos. Então, à medida que foram feitas as mudanças, é que eu fui enviando as retificações, mas já pedindo desculpa aí para o colegiado com relação a isso. A Priscila disse que ia participar da comissão eleitoral também. Tá, a comissão eleitoral, tá. Vocês querem que eu repita o nome das pessoas que se inscreveram? Primeiro, então, para a comissão. A gente pode aprovar os dois juntos, né? Ler uma comissão, depois a outra? Pode ser? De cada vez, não? Uma de cada vez? Tá bom. Tem algum impedimento? Não. Está devidamente matriculado. Isso, claro. O aluno ele tem que estar devidamente matriculado. Mas se está aí, né? Era de fazer essa conferência. Desses que leram, eu conheço todos eles, são alunos frequentes. Vocês querem que eu leia de novo as pessoas que se inscreveram ou não precisa? Por mim não precisa. Para mim, tranquilo. Incluindo a PRI, né? Daqueles que você Então, quem é favorável, se mantenha como está. Olha os nomes. Você está lá, né? Eu estou sempre olhando lá. Agora, era importante, né, pedir para o registro acadêmico olhar a questão da regularidade dos alunos. Parece Tá certo? Porque eu não conheço, né? Não tem nenhum serviço de transferência também, né? Não, as pessoas que estão aqui, não. Não tem nenhum servidor indo embora, né? Pois é, tem alguns aí na... Acho que na ADUS vai ficar. A PRI. Vamos lá, então. O terceiro tema de pauta é homologar a comissão de revisão do regimento interno do campus. Aí as pessoas... Posso ler aqui? Pode. Quem ontem também se inscreveu, não está aí, é a professora Cristina Hipólito, que também pediu para incluir o nome dela. Da comissão da revisão do regimento interno. Então, Lucas Varela, Vicente, a Débora Magna, TAI, a Michele Valadão, TAI, a Eliane Pellegrini, TAI, Bárbara Francine Lopes, TAI, Dulce... Não, a Bárbara e a Daísa, é porque estão as duas comissões aí. São as duas aqui? A Bárbara e a Dulce é da outra. Então tá bom. Tem duas e não me lembro. Só tem... São só 5 pessoas. Então, assim, são só 5 na... Tem mais alunos aí embaixo. Então... Oi, só para... Eu estou na comissão do regimento e não da coordenação. É isso mesmo, Michele. Tá. Só a Cris. Cris, Débora, Michele, Eliane, o André está também nessa comissão, o André da TI. E tem, acho que, mais 2 estudantes além do Lucas. Do regimento interno, agora eu vou ler certo. O Lucas, Vicente, aí o Renan Ferreira, Vicente. Da engenharia. E só o Lucas e o Renan como Vicente.
como TAI, a Débora Magda, Michele, Eliane E André. e a Débora Pacheco e o André Macedo, A Débora também. Você não? como TAI. E como docente, apenas a professora Cristina Hipólito. Era até assim, os docentes eles reclamaram que foi mandado na época a Patrícia enviou ali bem próximo das férias, e eles acabaram não olhando e tal. Eu não sei se dá para incluir algum nome depois ou não do aprovado aqui, ou se são esses mesmos. Porque, na verdade, a comissão ela tem o papel de procurar os pares para discutir, fazer reuniões, né? Uma comissão com muita gente também fica difícil de funcionar, de achar horário para poder se reunir. E o próprio colegiado que vai aprovar, ele é... Isso. Na verdade, vem do colegiado, mas quem delibera é a Assembleia. Isso, quem delibera é a Assembleia. Tem que ter assembleia. Tem que ter Assembleia. Isso a cada 5 anos, né? A gente tem que fazer, já tem bastante tempo que a gente não fez. Então, Vai votar? vamos colocar em votação. Se alguém for contrário, né, à nomeação dos alunos servidores, se manifeste, né? Se for favorável, fica como está. Então, por unanimidade, foi aprovado. Então, o quarto ponto de pauta vai ser, então, a alteração do PAT 2025. Eu vou passar a palavra para a Bárbara. Agora tem a alteração do PAT, que vai ser rápido também. A aprovação do PAT, alterar, depois... Alterar o 25 e aprovar o 26. Isso. E a última é proposta de alteração da resolução 4 de 2024, que dispõe sobre os locais passíveis de cessão, estipula valores e sessões dos espaços físicos. Tá. Não, foi desse. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, então. Então, vou passar para a Bárbara, então, o quarto e o quinto ponto de pauta, que é a alteração do PAT 2025 e a aprovação do PAT 2026. Então, vamos lá. A alteração do PAT 2025 foi a professora Fernanda, que ela é coordenadora da extensão, né, que pediu essa alteração. No PAT, nós tínhamos previsto R$30 mil para a coordenação do projeto e R$15 mil para os bolsistas. E aí, então, agora passaria R$17.500 para os bolsistas e R$27.500 para os coordenadores dos projetos. Então... Aumentaria as bolsas. Isso, aumentaria as bolsas para os alunos. Essa que é a intenção. Alguém... Você que botar em votação. Eu já ia botar em votação. Não, pode pôr, cara. Se alguém tem alguma A gente está trabalhando com... Quanto que o nosso orçamento está agora? 8 dozeavos. 8 dozeavos. Na questão dos projetos de extensão, foram aprovados 13 projetos, mas só 10 contemplados com recurso. Que é esse recurso aí, né, Bárbara? Uhum. Então, assim, a nossa ideia até o final do ano, à medida que for liberando, se tiver a possibilidade, é que a gente consiga contemplar esses outros 3 projetos que foram aprovados, mas sem recurso. Só que a Bárbara falou, vamos deixar isso mais para o final do ano, à medida que os recursos forem vindo. Tá bom? Então, assim, só mostrar essa preocupação que a gente está tendo de tentar alocar o máximo de recursos possível para ensino, pesquisa e extensão. Tá bom? Então, quer que eu coloque a votação? Então, se alguém for contrário a essa alteração de valores, se manifeste. Então, aprovado por unanimidade. Vamos ver se alguém lá da telinha... então tá bom. Não, se manifesta. Então, aprovado. O quinto ponto de pauta é a aprovação do PAT 2026. A gente também tem uma ideia para frente, né, para os próximos PAT, que a gente faça oficinas em que seja mais participativo, né? Uhum. Agora a gente não tem muito o que fazer, já está aí trabalhado, votar. Mas nos próximos a dinâmica vai ser diferente, a gente vai tentar se reunir mais. Eu acho que o Gaspar tem uma experiência melhor do que a nossa, de orçamento participativo, todo mundo poder dar ideia. Mas a gente precisa também, cara, assim, ó, que os servidores se engajem, né? Se engajem, sabe? Não dá assim
no caso do docente, que é meu segmento, ele vinha aqui dar aula e ir embora para casa. E não se envolva em projeto, entendeu? Porque quando o servidor não se envolve no projeto, ele não consegue vir aqui e votar no PAT. Se o cara não está aqui na sala de aula ocupando os espaços, ele não vai conseguir propor para a gente poder alterar os espaços, sabe? Então a gente precisa do servidor aqui no campus. Mesma coisa aos estudantes. Mesma coisa. Não só vem só para a aula, né? Tem que fazer participar das comissões, né? Dos grupos colegiados aqui, do espaço de decisão mesmo. E não pode ser um estudante, né? Ontem a gente teve aqui um estudante que é de uma federação de estudantes de nível técnico, e eu falei com ele assim, e você também está estudando? Então, assim, o Lucas também vai ser cobrado, assim, participar, mas quando você é um líder estudantil, você não pode deixar a sala de aula de lado. Não. Então, assim, porque toma tempo, né, Lucas? Mas, assim, focar nos estudos para o quanto antes você sair daqui e conseguir usar essa experiência daqui fora, né, cara? Vai lá, Pardo. Então agora vamos lá pro PAT 2026. A Michelle levantou a mão, viu? Ah, sim, verdade. Pode falar, Mi. Ai, gente, eu queria pedir vistas a essa pauta. É uma pauta que considero bem importante, a gente tem que analisar com cuidado, né, o detalhamento da planilha. Infelizmente, no final do semestre, no início é muito atribulado, né, para quem trabalha em coordenação pedagógica. Não houve tempo de dedicar com o cuidado necessário para analisar, então eu gostaria de pedir um pouco mais de tempo, por isso que eu estou pedindo vistas para analisar os projetos, enfim, tudo que está sendo proposto, e quem sabe a gente fazer uma extraordinária só para analisar este ponto, né? Mas gostaria de manifestar e pedir vistas nessa análise do PAT da aprovação, né? O PAT 26, tu quer dizer? É esse aqui que a gente está fazendo, É o ano que vem. Eu caminho junto com a Michelle. Eu também tenho algumas questionamentos, considerações. Eu gostaria também de conversar com os estudantes acerca, né, do PAT e tudo mais. Tem problema? Não, né? Então, assim, não, o que acontece? Eu tenho um prazo para mandar para a reitoria, né? Para eles poderem dar um aval lá. O que acontece? O PAT, ele é muito volátil, né? Isso. E a gente consegue brincar depois com os valores da forma que a gente quiser ali dentro, depois que tiver tudo aprovado, e aí a gente só passa de novo no colegiado para fazer as alterações que a gente acha pertinente. Tipo, tira o valor de lá e coloca aqui, cria um outro projeto aqui e tal. A gente consegue fazer essas jogadas. Planejamento, né? Que ocorreu agora em extensão. Exato. Não é um engessamento, é um planejamento. Tem um prazo para encaminhar o documento? Dia 25/8, segunda-feira, né? Segunda-feira agora? Exato. É porque isso aqui já deveria ter sido enviado antes. Eu pedi para eles dilatar esse meu prazo, por causa que a reunião ia acontecer hoje. Então, por isso que eu pedi para eles dilatar o prazo. Não temos um problema porque é regimental o pedido de vistas, né? Não, é que a questão é o prazo da reitoria, né? Eu não consigo lá, porque isso aqui já era para ter sido mandado para lá no dia 28/7. Então, eu pedi esse prazo a mais por causa dessa questão nossa, né, do dia 21, que era a reunião colegiada, tinha as férias dos docentes e tudo mais, nesse meio tempo aqui, né? Seria só interessante questionar, Michele, se a flexibilidade orçamentária, que pode ser feita depois, se resolve essa questão da vista dela. Se a vista dela estiver focada só na questão orçamentária, se isso pode ser resolvido aprovando, porque a flexibilidade vai existir sempre, né? Aí tem que questionar ela, se dá para lá rever a vista. E o professor eu ouvi a pergunta do Boni, eu não me sinto segura para fazer a aprovação, então eu vou deixar claro que eu gostaria de poder estudar um pouco melhor o plano, e por isso eu solicitei vistas. Claro, eu não tinha conhecimento dessa data limite, né, que a Bárbara está falando, e aí, né, até acredito que a gente talvez tenha que ter um pouco mais de cuidado, porque ficou bem em cima, né, para a gente analisar e para enviar ali,
Mas eu não me sinto segura para aprovar sim, tá? Só manifestando sobre a pergunta do professor. Rode. O Rode levanta a mão, acho que alguém tem que passar. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, é só reforçar aquilo que eu coloquei agora no chat, tá? Porque agora que a gente também vai discutir o regimento, lá na nossa versão está bem claro, assim, o Conselho de Gestão, ele precisa propor e anteceder essa proposição uma discussão ali de Conselho de Gestão, coisa que não aconteceu até agora, tá? Então, por exemplo, eu como coordenador de pesquisa, eu fiz algumas discussões, análises, só diretamente com a chefia DAN, mas senti falta de expor e compartilhar isso com os meus pares nas coordenações. Então, e justamente, se a gente já tivesse esse momento para discussão no conselho, essa aprovação aqui no colegiado seria muito mais tranquila, porque direta e indiretamente as coordenações no conselho de gestão iriam conversar também com os seus próprios setores, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu peço para o Benjamin, a atual gestão, cuidar disso daqui para frente, tá? Não é só a questão de ser participativo, mas também do regimento, que lá no conselho precisa ser discutido aqui. Então, justamente, acho que essa fala ia acompanhando até o que a Bárbara falou, o Boni falou ali, né? A gente é um planejamento, como a gente já fez alterações, e outras gestões também já fizeram alterações durante o curso do plano, né? Eu acho que entendo que é em cima da data para fazer uma análise mais profunda e já mandar mais ajustado em cima do prazo, né? Mas infelizmente, né, o transcurso, vamos dizer assim, dessa montagem que houve até então, não foi possível deliberar antes, né? Então eu venho a falar na defesa de realizar uma aprovação, claro, vamos ver a questão das vistas, né? E já pleitear no próximo conselho, no próximo reunião do colegiado, como pauta a discussão dos pontos que estão. A gente não precisa esperar o resultado da aprovação, quanto vai ter o orçamento, para voltar a discutir, né? Mas, como a Bárbara estava falando, a questão da gente vai ter o total do orçamento definido lá e aprovado junto à reitoria, e depois a gente reescala, assim como a gente já fez, reescalou a assistência estudantil duas, três reuniões anteriores, né? Hoje foi reescalado o valor da extensão. Isso aí vai poder ser feito nesse que vai ocorrer ainda no ano que vem, porque daí a gente teria ainda o longo do semestre para poder discutir. E também, assim, a gente vem de uma questão, assim, que sempre foi uma coisa que o PAT, ele sempre foi montado por um articulador e enviado para o colegiado, sempre foi feito poucas alterações, né? E sempre foi praticamente uma cópia dos outros anos, os PATs, que vêm desde os primórdios da criação de Itajaí, né? Então, hoje a gente vê uma discussão dessa, eu acho muito vantajoso, porque sempre ficava nas costas do articulador ter que fazer essas decisões e tudo mais, e aí depois pessoas apontando o dedo do tipo assim, fulano fez tal coisa, mas na hora de chamar o povo, que a gente chama, gente, coloca lá os projetos, coloca as coisas, que vai e-mail para todo mundo, não vai e-mail para discente, tá? Mas para os servidores todos, para os coordenadores vai, observa os prazos, coloca os projetos, cadastra os projetos, coloca os valores, coloca as intenções, coloca o boot lá, que está previsto também. Então, assim, e não tem essas respostas, né? E aí eu acho muito proveitoso fazer isso dessa forma. Eu até estou questionando o Silvio aqui, lá da reitoria, para ver se eu consigo dilatar esse prazo ainda mais. Só que eu acho que ele deve estar em algum outro momento, não sei, você não está me respondendo. Ele sempre foi muito rápido nas respostas. Mas eu acho muito proveitoso isso. Eu acho extremamente necessário. Todo mundo tem que se envolver, né? Exato. Então, agora todos os segmentos são atingidos, né? Porque assim, a própria mesma gestão aqui já instituiu essa vai participativa decente para ouvir os estudantes frente ao plano anual de trabalho. Então, todos agora são contemplados. Sim, e isso é muito necessário, né? Acho que isso que faz uma gestão democrática, né? A participação de todo mundo.
Aí eu fico... Podemos passar para o próximo? Então a gente pode passar para o eu próximo acho ponto que- de pauta, enquanto a Bárbara espera a resposta da reitoria ali. A gente não volta agora. Eu acho que um pouco falta, se a Michelle ainda concordar em manter o seu pedido de vistas, isso é regimental, a gente não tem que voltar no ponto de pauta. Isso é no regimento. Ela pediu ponto de vistas. O que a gente tem que fazer agora é ver quando que vai ser a próxima reunião para aprovar, né, esse PAT, com o tempo para poder fazer a análise. Mas assim, ó, Lucas... E ver quando é que vai chegar, porque já existe um ponto de vista, presidente. Mas assim, ó, se a gente tem um prazo para poder mandar o documento para a reitoria, que é uma coisa que pode comprometer nosso orçamento aqui, Exato. o que a gente vai fazer? Vai pedir vistas, mas vai chegar na segunda, a Bárbara vai ter que mandar, entendeu? Do jeito que está. Porque eu tenho esse prazo, Entendeu? porque esse prazo eu não consigo fugir dele. Por que foi demorado tanto? Por causa das férias dos docentes, que foram até o dia 11, né? E aí essa foi a reunião do colegiado, que foi uma agendada. Diga, professor. Não, é que acontece o seguinte, é até interessante se interpretar essa questão, porque a gente tem um regimento que pode estar congelado, essa questão das vistas. E eu entendo, o Lucas, que na questão regimental, uma vez pedido vistas, você interrompe uma votação. No entanto, e aí é uma olhada sistemicamente, o colegiado, e eu participei, quando a gente fez todos os documentos maiores do Instituto, a gente tem não só regimentos internos, mas tem o estatuto, né, do Instituto. O colegiado, ele é deliberativo no âmbito do campus. Está ouvindo, Elisardo? Pode ser antelar. Elisardo. Então, o colegiado é deliberativo no âmbito do campus. Se você tem uma data da reitoria, eu não sei se no âmbito, foge um pouco do âmbito do campus, entendeu? Então, eu acho que é interessante a gente interpretar sempre isso. No Estatuto do Instituto Federal, os colegiados são deliberativos, até o momento que está no âmbito do campus. Se tem um prazo da reitoria, a gente deixa de ser, porque aí quem estabeleceu esse prazo, quem pode mexer nesse prazo, é a reitoria e o próprio Conselho Superior, entendeu? Por isso que eu estou falando assim, talvez para poder ficar uma coisa mais... Uma dessa pessoa que é responsável pela reitoria daqui 10 minutos fala com a Bárbara, não tem problema sobre mês que vem. Sim. Aí a gente volta. A gente só deixaria esse ponto de pausa para daqui uns 10 minutos, a gente volta agora a questão aqui do próximo ponto de pauta, que é a alteração da resolução 04. Ou pelo menos a discussão, não sei, que é a primeira vez que vai ser trazido, né? Para cá. E aí, daqui a pouco a gente olha ali, você pediu lá, né, Bárbara? Sim, ele está digitando. Aí, todo mundo concorda que a gente passa para o próximo ponto de pauta e depois a gente volta? Vem aqui propôs. Ela pediu vistas, né? Isso. A Michelle está contemplada? Pode ser, Michelle? Pode repetir que eu não ouvi direito? Não, a minha sugestão. A Bárbara pediu lá para a reitoria agora e ela falou que normalmente respondem rápido. Se a gente pode ter um prazo maior para poder mandar o PAT. Não, ok. Isso eu entendi. Então a gente pega e pula para o próximo ponto de pauta e daqui, na hora que vencer esse próximo Ah, ponto de sim. pauta, Não, isso eu estou de acordo. a menina respondeu. Porque se puder ser daqui 15 dias, daqui um mês, da nossa parte não tem problema nenhum. O que a gente quer é discutir mesmo. Não, estou de acordo sim, Benjamin. Tranquilo. Então, obrigado. O próximo ponto de pauta foi a pedido da Beatriz, né, Beatriz? Que é a respeito da resolução 04 de 2024, que dispõe sobre os locais passíveis de cessão e estipula valores de cessão de espaços físicos no campus. Você chegou a imprimir a resolução? Mas a gente tem algumas questões aqui diferentes, né? Uma delas é que a gente só pode fazer um empréstimo do nosso auditório por essa resolução a partir de sexta-feira, às 6h30 da tarde, até domingo. A gente não pode fazer nenhum empréstimo durante a semana. E a gente recebe muitos pedidos, né, de utilização do nosso espaço. Aí eu pego, por exemplo, as escolas municipais, muitas delas precisam fazer formatura no final do ano, né? E pedem a utilização do auditório para poder fazer essas formaturas. E aí, geralmente, durante a semana, a gente até tem feito esses agendamentos, mas olhando essa resolução, a gente não poderia autorizar, né?
E tem a outra questão também, que é um valor que é estipulado pela utilização desses espaços, né? Então, ali a gente tem, deixa eu só abrir aqui, mas o valor de empréstimo do auditório é de R$ 1.600 e da quadra é de pouco mais de R$ 900. Então, a nossa proposta aqui seria, primeiro, alterar, tem que escrever lá na... poder alterar essa resolução no sentido de que a gente possa fazer o empréstimo do auditório fora de... ampliar os horários, né, de empréstimo do auditório, que não fique restrito de sexta a domingo, né, mas colocando o condicionante de que a prioridade são as aulas, né, que se a gente tiver qualquer atividade, né, do IFES, que é a nossa prioridade, mas caso não exista nenhuma reserva, que a gente possa fazer um empréstimo em outros horários, né? Então, essa seria eu queria falar, não sei se tem alguém inscrito. Eu pedi Lucas, depois eu. Vocês estão apresentando o documento? Porque para mim aparece o PAT ainda. Se você entrar... Não tem documento? Não, tem não tem. Ah, tá. É só para esclarecer. Eu estou com o documento aberto aqui, era só para esclarecer. Vocês estão apresentando. 04 2024. Quer ir falando, Lucas, enquanto... Então, eu acho que ninguém daqui desse colegiado participou, acho que ninguém mesmo, participou da outra reunião. Eu fui um dos que aprovei essa resolução, eu participei das discussões aqui, inclusive o professor Uble estava, e criou-se inicialmente um GT, né, então um grupo de trabalho, para poder fazer essa seleção dos locais e definir como que iria fazer a alocação disso. E gerou muita discussão no âmbito do colegiado, quando veio para aprovar, o auditório, os laboratórios, com medo de quem vem de fora não ter tanto cuidado, quebrar, e a gente que precisa ficar sem, né? Então, na época, e ainda hoje, o auditório é muito utilizado pela comunidade acadêmica. Recentemente, nós fizemos uma reforma aqui que custou muito para o campus, né? E eu acho que, no meu ponto de vista, levando as considerações da reunião que aconteceu lá em 2024, quando aprovou esse, acho que a gente pode manter, da mesma forma, o que está na resolução, e só ajustar os valores. E se vocês quiserem, eu vou votar contra essa alteração, a não ser o valor. Mas se alguém tiver interessado em rever a reunião passada e ver quais foram os argumentos, gente, que eu não me recordo, foi em 2024, mas eu me recordo que tem um recorte que foi sobre isso aí, dos laboratórios, foi questionado até do ginásio lá, porque não foi mais amplo o horário, até o Posas foi um dos que questionou. Não dá para fazer no horário, porque tem muito barulho, não sei o quê, não pode ser para comércio também, para eles ganharem em cima, quem for alocar, mas eram questões assim. Só que eu não me recordo com muito afinco, né? É preciso retornar lá em 2024 para ver quais foram os questionamentos que foram bem pertinentes. O professor Ubler comentou, o próprio presidente do colegiado Posas, a professora Roberta, eu me recordo disso. Posso falar? Eu não participei, né, Lucas? Acho que a gente pode... a gente pode estar vendo isso se está gravado ou não, mas também eu acho que é o momento da gente estar rediscutindo isso aí. Porque o que acontece, né? Nós, como instituição pública, então, nós estamos o tempo todo precisando de todos. Na cidade. Então, assim, quando o nosso telhado estava quebrado, agora bem recentemente, né? Que deu problema, demorou mais do que era para ser o prazo da reforma lá, a gente usou muitas vezes o auditório da Câmara de Vereadores. Da Secretaria de Educação e também da Câmara de Vereadores. Quando a gente precisa de um espaço maior do que não comporta o que comporta aqui, mesmo o nosso estando ok, a gente também recorre, não só ali ao Sindip, que é o Sindicato da Indústria e dos Armadores de Pesca, que a gente também já recorreu. Então, assim, se nós, como instituição, nós estamos a todo momento precisando de outras instituições, porque a gente não tem recurso... Assim, é o que eu estou falando o tempo todo, assim, como político. Assim, eu não sou político, eu sou professor, mas agora estou ocupando o cargo político. Se eu não empresto o auditório daqui na hora que a prefeitura pedir, eles não vão nos emprestar quando a gente pedir também. Não faz sentido nenhum.
igual aconteceu na gestão passada, que a Gomes da Costa solicitou para o POSAS a sessão do auditório uma tarde para uma reunião deles lá. A Gomes da Costa é uma multinacional instalada aqui em Itajaí, que tem mais de 3 mil funcionários, que trabalha na parte da pesca e que tem estagiários nossos aqui de vários cursos. Pô, ele só respondeu um e-mail para eles assim, é R$ 1.600. Esses R$ 1.600, a gente vai fazer uma GNU, isso vai cair na conta do governo, isso não vai voltar para cá. Se eles dessem R$ 1.600 para a gente, era uma coisa, mas a gente não vê esse dinheiro. Só que na hora que tem uma festa junina, ou que a gente pede uma coisa para Gomes da Costa, eles dão para a gente. E aí, na hora que eles pedem o auditório, a gente não vai dar, vai chegar uma hora que eles vão parar. Então, assim, ó, o que eu entendo, assim, ó, que eu, como estou na frente da gestão agora, o que eu quero? Eu quero bater lá na Gomes da Costa, eu quero ir lá na prefeitura e conseguir estágio e emprego para vocês. Mas se eles pedirem para a gente para usar o auditório num dia que a gente não vai usar, não vai atrapalhar as aulas, aí, lógico que a gestão vai ter esse cuidado e essa responsabilidade do que o que for feito ali não for atrapalhar. E não é assim, ao Deus dará, toda hora não está usando. É esporadicamente que o pessoal precisa. Essa discussão surgiu do que? Eu nem sabia que existia essa resolução. Eu não sabia, eu não domino, eu não conheço todos os documentos institucionais, a gente está se apoderando deles. Mas os fuzileiros, a Marinha do Brasil, o Corpo de Fuzileiros Navais, pediu o empréstimo um dia inteiro do auditório. Aí eu falei com a Beatriz, pode prestar. Eles vêm todo ano. Todo ano. Eu, enquanto estava no CNPMA, eu fazia essa intermediação. Todo ano. E o POSA sempre liberou para eles, mesmo tendo a resolução. E eles são um parceiro nosso, a Marinha do Brasil é um parceiro, inclusive tem um acordo de cooperação técnica. A gente precisou agora, há 2 meses atrás, que o barco escola ficasse lá um mês. O barco escola ficou lá um mês. Agora eu nego o auditório para o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha. Na hora que eu precisar de um lugar para colocar o barco, que a gente precisa todo ano, a Marinha vai falar, não, você não me emprestou auditório. Então, assim, porque para toda a ação tem uma reação, cara. Então, assim, é a política da boa vizinhança. Não tem como negar um auditório para a Marinha, não tem como negar um auditório para a prefeitura. E, assim, até mesmo dependendo da empresa, que se ela tem uma contrapartida para a gente, que não precisa ser financeira, tem que ter uma contrapartida, tem que ter. Mas, assim, ó, um programa de estágio ativo com a gente, programa de bolsa, entendeu? Porque senão a gente vai ficar com essa daí de custa tanto, o dinheiro a gente não vai ver, e lá na frente a gente vai dar uma cara na parede, cara. Assim, ó, no caso da Marinha, eu estou dando bem especificamente, o barco escola. Onde que a gente vai colocar um barco cheio de equipamento caro, que não tem seguro, que é responsabilidade nossa e que não é nosso, mas a responsabilidade é nossa. Está dentro de uma instituição militar, pô, cara, a gente dorme tranquilo. Pode até viajar tranquilo. Eu acho que ficou claro. Não é assim, cara, é política, cara. Assim, não faz sentido hoje, entendeu? Principalmente no contexto que a instituição não é conhecida na cidade, cara. A gente tem que ter isso aí muito claro, sabe, Lucas? Nós não somos conhecidos na cidade. E só te cortando, considerando que isso também parte da extensão. Isso é extensão. Claro. É extensão, porque sempre a comunidade que você está aqui, né? colocando, você está colocando que tem uma contrapartida. E é até legal deixar bem claro na portaria, na hora de ceder, que nós estamos cedendo, levando em consideração que existe isso. Então, ali você já coloca, caso venha alguém questionar, né, já está na própria portaria dizendo assim, considerando que nós temos uma contrapartida de tal forma, então estamos sim cedendo, porque se trata de um trabalho de cooperação. Agora eu acredito assim, que um órgão municipal, tipo a prefeitura, que está nos cedendo sempre, a gente não tem nem que questionar, pediu, tem o horário, pô, vão me emprestar. Eu não posso nem pedir uma contrapartida da prefeitura, entendeu? Claro, porque eles já estão dando essa contrapartida para a gente ao tempo todo. E a gente tem que criar esses vínculos, sabe, com as instituições. E eu acredito, assim, piamente que cobrar o uso, especificamente do auditório, né? Até mesmo da quadra para um evento, final de semana, uma coisa. Nós emprestamos agora salas de aula
num final de semana para a Marinha do Brasil para um concurso, sempre a Priscila veio aqui no domingo, né? Não podemos, assim, ó, emprestou e não tem um servidor responsável. Sempre assim. Mas a gente não precisa provar isso hoje, sabe, Lucas? A gente está trazendo como gestão a nossa preocupação, entendeu? Agora a gente pode fazer um GT, será que precisa um GT? Ou... Isso tem que ser discutido. Você antecipou. Entendeu? Eu quero só contribuir na sua fala. A gente tem que discutir isso aí, porque vai ser pior para a gente, entendeu? Do jeito que está. A preocupação do professor é bem pertinente mesmo, né? Sobre a gente tem que ter essa relação com o que é que a gente forma aqui, né? Cidadãos, né? Profissionais. Aqui é educação profissional técnica e tecnológica, né? Então, muitos de nós, se não todos, sairemos para o mercado de trabalho. Então, a instituição de ensino tem que estar em acordo comum, né, com o mercado de trabalho. E por isso que, na preocupação do Benjamin desse valor não vindo, de ser cobrado e tudo mais, o parágrafo 2º do artigo 2º dessa resolução fala que para as organizações públicas ou privadas, quando em parceria com o IFSC, por meio de convênios ou instrumentos, a cessão poderá ser não onerosa. Então, já contempla essa preocupação do professor. Mas por meio de convênios... Aí está bloqueado também a questão do horário, né? Final de semana, né? Convênios ou outros instrumentos. Então, a chamada pública, que já acontece. Talvez assim, a chamada pública poderia ser uma ferramenta. Pode ser. Pode ser uma redação do texto já contemplar. Mas eu gostaria muito de voltar o que houve nessa reunião lá, né? E por que foram contra. Eu gostaria de resgatar isso aí. Eu não me sinto contemplado sobre fazer uma alteração. Queria ver, mas essas questões de valores também nem sei por que isso vai voltar. Por que vai pensar nisso? Tem uma tabela. É. Eu não lembro muito, mas isso que eu queria resgatar. Exatamente. Agora, eu acho que a prioridade tem que ser o ensino ainda. Não, mas com certeza, mas certeza absoluta, né, professor? Não havendo. Com certeza absoluta. Inclusive, assim, se precisar cancelar alguma coisa por uma demanda institucional, a gente senta com a instituição e conversa. Claro, a gente pode ter que ser assim, tem que ter um prazo de pelo menos 15 dias. Ou para nós agendarmos, ou para uma instituição. Nunca em cima da hora, né? Sim. Em cima da hora, caso tiver, tem que cuidar. Só para salientar, na época ali eu estava fazendo uma das substituições da Ana, na questão de valores foi feito um levantamento do que era cobrado regionalmente, assim, em termos de espaços, tal, foi feito um levantamento, por isso chegou a esses valores, né? Então, que eram válidos na época, então foi visto isso aí. Talvez até agora, nesses últimos dias, ele estava conversando, de repente, de se fixar novos valores no ou fixar algum contrapartida, um índice, alguma outra coisa que não fosse valores monetários em si, reais, porque senão todo ano talvez a gente tenha... O RV. Esse valor, a gente cobrar esse valor, é ajudar para assim, o tesouro, entendeu? Porque esse dinheiro vai para lá, mas o dinheiro não volta para a gente. O que volta para a gente é parceria, é uma doação, coisa. E isso a gente faz nas relações institucionais, na política, entendeu? É aí que a gente faz isso, aí que a gente ganha o parceiro. Agora a gente sabe que é assim, né? A professora Ana tinha uma resistência, não sei se o Posas não, porque ele teve uma feira de cultura oceânica aqui agora no início do semestre passado, se eu não me engano, era uma sexta-feira, e era para vir um número X de escolas. Ela foi contra porque ela falou que ia vir muita gente de fora, ia fazer barulho e atrapalhar a aula. Então, assim, a gente limitou a participação de escolas da região, que são os alunos que vão estudar aqui depois, entendeu? As pessoas não vieram porque foi entendido pela gestão que os alunos de fora iam fazer barulho. O que aconteceu? A gente teve uma feira, foi boa, mas poderia ter sido melhor ainda, porque teria mais gente. Não atrapalhou ninguém, absolutamente ninguém, entendeu? Então, assim, lógico que a gente vai tomar esse cuidado, entendeu? De não emprestar uma coisa no momento que vai atrapalhar. Mas, gente, assim, os marinheiros vêm aí durante o dia inteiro, ninguém nem vê que esses caras estão aí, entendeu? Não atrapalha nada, tem anos. Agora,
um servidor responsável, isso é importante, tem que ter um servidor. E a partir do momento que a gente emprestou e por algum motivo atrapalhou, a gente vai lá e interfere na hora. Parou. Entendeu? Tá batendo tambor na hora da aula, tá fazendo barulho? Gente, não pode, tá fazendo barulho, baixa o tom, não deu, ó, vai ter que cancelar, entendeu? Eu não tenho problema de ir lá e fazer isso. Agora, o que pode ser perigoso para a gente é, às vezes, negar o uso do espaço para alguém que pode ter muito mais para oferecer para a gente do que a gente emprestar um espaço. A gente depende de tudo, cara, aqui. Mas só seguindo aqui a ordem das falas, é só para dizer que isso começou, essa questão de cessão de espaço, não era algo normatizado dentro do Instituto, mas o que aconteceu é que há uns, vamos lá, mais de 10 anos atrás, o sindicato, a sede do sindicato era dentro do campus Florianópolis. E aí, a Procuradoria recebeu uma série de denúncias que o sindicato não pagava aluguel, realmente não pagava, e o sindicato e a instituição são coisas diferentes. É uma coisa diferente. E eles foram, inclusive, despejados de lá. Eu não sei se, para quem tem mais tempo aqui sabe, que o procurador despejou o sindicato, e ao mesmo tempo que despejou, ele colocou uma normativa dentro do Consulp, na época, que era Conselho Superior, não sei o quê, que ele estabeleceu que qualquer resolução dos campos relacionada à sessão tinha que ser olhado com muito cuidado para que não estabelecesse uma relação que não fosse institucional. Então, vale até a pena, depois que fizer a resolução e reconsiderar, inclusive em termos de valor e tudo, vai passar por ele, porque isso é algo que até hoje está complicado lá no Campo São José. Porque o São José tinha uma relação de sempre emprestar algum laboratório, algumas coisas, e não estabelecia uma contrapartida. Não estabelecia nada formal. Era de pouco. Vai lá. Não, aí não. Entendeu? E não tinha, de fato, essa questão de contrapartida, não tinha. Então, existem normas dentro da instituição, maiores, que estabelecem como é que a gente tem que escrever isso. Porque esse negócio de sessão deu muito problema e é motivo de pagar multa. É um negócio complicado. Mas, enfim. A gente tem que sempre buscar, assim, ó, é a primeira discussão, né? Sim. Qual que é a contrapartida que quem vai estar usando vai estar dando pra gente? Tipo ali no caso da Marinha. Pô, tem a contrapartida, já tem um ACT, entendeu? Já tem um acordo de cooperação técnica, tem o barco, não só no auditório, das salas de aula, entendeu? A gente também precisa de sala, a gente precisou de salas de aula na EPAGRE, lembra, Elisado? Para finalizar um curso na EPAGRE. Não, isso só para finalizar, Diogo, ele colocou condicionado a um convênio, porque todo convênio é aprovado pela Procuradoria. Você não pode fazer convênio com a instituição se não passar esse documento pela Procuradoria. Então, ele meio que fechou dizendo assim, ó, vai estar crivado aqui com a gente. Se alguém quiser fazer algum empréstimo, porque bagunçou, sabe? Tem alguns campos que deram uma bagunçada legal. Eu acho que como encaminhamento, então, a gente podia fazer uma consulta na Procuradoria. Eu me comprometo, semana que vem eu vou estar em Florianópolis, até de marcar uma audiência lá com o procurador para poder ver o que ele tem para poder nos ajudar. Sessão de espaço. Quando você fala sessão de espaço, ele vai te instruir. Justamente. Aí eu me intero bem do documento, eu imprimo o documento, levo, entendeu? Para a gente poder discutir e a gente traz isso na próxima reunião. E a gente revê a reunião lá que aprovou essa resolução. E quais foram os questionamentos. Mas, assim, eu acho que foi importante assim, a Beatriz ter pedido para trazer isso aí, porque os documentos também são vivos, né? Eles vão mudando. Só uma questão. Benjamin, pode falar. Esse ACT, é ACT? Não serve como outras? Serve. Que fala outros instrumentos, né? Beleza. Conseguiu, Bárbara, ter uma resposta? 15 dias. Aí teria que marcar uma reunião extraordinária para... As reuniões extraordinárias são sempre as segundas. Sempre as segundas, ó. Então, se tem 15 dias, a gente tem, sem ser a segunda no dia 25, a segunda do dia 1º. Dia 1º. Eu também não vou estar aí, né? Mas vocês podem se reunir, o Elisado preside e delibera. Segunda sempre é um dia bem difícil para mim. Para mim tá também. A tarde toda. Eu tenho aula de 1h30, 6h30, mas é o que tem.
Vamos lá. É o que tem. Não pode não ter quórum, né? É pauta única também, né, mas gente? eu venho. Sim. E Mas aí, todo mundo assim, já traz. Eu vou passar minhas considerações com antecedência para lá. A gente poderia até sentar semana que vem, algum dia, Vou pegar no CP. Benjamin também. semana que vem. O Elizardo, da Pri. Da meia-noite às 6, o que vocês fazem? Da meia-noite às 6. Eu queria até ver também uma outra coisa para a gente poder ver nas próximas reuniões. Eu já vi que é um dia e um horário ruim essas reuniões ordinárias na segunda-feira. Eu tenho aula, a única aula que eu dou é justamente nessa hora. Então, assim, todo mundo, Douglas, Bonner, Lucas, a gente podia estar vendo e propondo fazer uma enquete ali tem um grupo do Conselho de Gestão no WhatsApp? Do colegiado. Do colegiado, aliás. Então a gente faz uma enquete ali para ver um outro dia das reuniões extraordinárias. Mas na época da Ana, ela resolveu que não era um canal institucional o WhatsApp do colegiado. Porque Eu tinha prefiro algumas que seja por e-mail. discussões, Não, mas a gente aconteciam pode por ali, depois... A gente manda por e-mail, mas para poder no chat. Mas eu acho que reforça pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp ali, cara, porque tem aquela ferramenta da enquete, só para a gente poder discutir. A gente pode fazer pelo... Dá para fazer enquete no chat, tá? Vocês sabem. É mais fácil. Da minha parte, não tem problema de ser o WhatsApp, todo mundo usa, mesmo sendo institucional. Manda por e-mail e reforça no WhatsApp. Cara. Larissa? Pessoal, uma pergunta, justamente por conta daquela situação que aconteceu um tempo atrás, em relação à enquete, a gente teria que oficializar esse contato por e-mail e depois fazer esse contato pelo WhatsApp? Seria? Porque da última vez gerou essa coisa de que a gente foi tirar algumas dúvidas pertinentes para os alunos e meio que ali não era... Ficou dito que não era um local para isso. É porque a Ana me pediu para fazer uma enquete pelo WhatsApp, aí rolou uma discussão ali, e depois a Ana falou, não, vamos fazer outra coisa. Só no então, chat. No chat não considero o WhatsApp um meio institucional para discutir isso. Não é, né? Não é. E dá para fazer bem fácil enquete no chat. Então, vamos fazer Mas então. a enquete é para quê? A gente achar o melhor dia e horário para fazer as reuniões ordinárias. Nós estamos aqui. Ordinários ou extraordinários? Extraordinários. Desculpa, extraordinárias. Então, qual é o melhor dia para nós? Para Tem mim, uma enquete. para mim é terça-feira à tarde. Quinta-feira à tarde. Mas o mesmo dia da ordinária? Terça-feira à tarde. É o dia que é um dia prioritariamente para reuniões. Não é bom, não. 4 horas. Pode ser. Por que não deixa mais para o fim do dia? 5 horas? 4 horas. Para mim, no final do dia é ruim. O que é que vocês fazem dia à noite? Eu perguntei antes. Às 3h30, 4 horas é ruim para. Então vamos trazer com o Paulo. Porque assim, ó, o intervalo é 3h40, né? Então, 16 horas. Até 3h40. Até 3h40. Que horas? 16 horas no dia. O intervalo da tarde. Mas já muda para essa próxima? A terça-feira é bom, o professor Ubler libera. Provavelmente eu acho que sim, que a gente já faria isso. E depois a gente revê o regimento, né? Mas eu acho que... Tem que mudar o regimento, né? Para quê? Para fazer essa Para próxima. fazer essa extraordinária, ao invés de fazer no dia 1º, fazer no dia 2. A não ser que... Uma sugestão, né? Isso é uma resolução. A gente aprovou uma resolução com os horários e com as datas das reuniões. O que pode ser feito é uma alteração da resolução. E o professor, o presidente, pode fazer um ato referendo para aquela reunião. Aí a gente aprova essa resolução para aquela reunião só. Para todo mundo que está aqui terça-feira às 4 horas é um bom dia? Para mim, bom dia. Para mim é um bom dia. Às 4 horas. Porque segunda não é para ninguém. Aí a gente aprova só para aquela reunião, tá? Vai, Larissa. Aí faz como ato de referendo. Mas só para essa do dia 2. Isso. Aí depois a gente traz como proposta para aprovar para todos. Larissa, pode falar? Fala, Arali, nós queremos ir embora. Já estou baixando a minha tela do computador. Comer alguma coisa. Liga o microfone, Larissa, pelo amor de Deus. Se ela digitar tchau. Elisardo. Tchau, Larissa.
Muito obrigado a todos, Larissa. Ó, mas você, Thiago. Era brincadeira, Larissa. Pode escrever, cara. Então tá, para aí a gravação. Mas se a Larissa escrever alguma coisa pertinente. Já acabou, o presidente já encerrou a sessão. Elisardo, Eu sei. você consegue me passar a relação com aquelas salas Beijo, agora, pessoal. né? Porque o pessoal da OMEC ligou várias vezes perguntando isso. Aí é. Não. Perdi a